Que a paz seja convosco, que a paz do Eterno reine sobre cada um de vós, que nos escuta, que nos ouve nesta tarde. Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor. Quero deixar também uma palavra nesta tarde a todos aqueles que ainda se permitem, né? Porque não são todos. Não são todos que ainda têm prazer, têm desejo de ouvir essa palavra. Alguns fogem, mudam de assunto, mas eles não sabem que eles estão perdendo. Eles não sabem que eles estão perdendo. Alguns mudam de assunto, fogem e não se permitem, mas de forma alguma, abraçar esta causa. Mas enquanto nós estivermos debaixo desse céu, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos pregando esta palavra. Ouçam, quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem olhos, possam ver. Né? Deixa eu deixar uma palavra aqui para os nossos irmãos desta tarde. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz assim: testemunho da glória de Cristo. Testemunho da glória de Cristo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória, e foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, quando nós nos propusermos, quando nós nos permitirmos, nos alicerçarmos a esta palavra, então somente assim, presta atenção nisso aqui, irmãos, é sério. Quando nós nos propusermos a ouvirmos essa palavra e termos prazer em tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, em tudo aquilo que Deus tem nos instruído, então somente assim nós ouviremos a voz do Espírito Santo de Deus. Esses homens ouviam por causa da sua intimidade que eles tinham com o Senhor. Eram homens de oração, eram homens que abdicavam de tudo aquilo que se chama mundo e tiravam mais tempo para Deus, tiravam mais tempo para o reino de Deus do que para as coisas do mundo. Existe uma peleja, uma perrengue, existe um confronto espiritual entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que o lado que você mais alimentar vai ser o lado que vai prevalecer na tua vida. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Então você não lê a Bíblia, meu amigo. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo através de uma palavra, através de um pensamento. Então você não lê Bíblia. Então você não tem desejo pelas coisas de Deus, porque Deus continua falando com os homens. Quantas vezes eu entrei no meu quarto aqui, procurando uma resposta, tentando achar uma resposta plausível àquela situação. E ali eu não perguntei a homem, não perguntei a irmão, a esposa, a filhos, não. Eu fui para o meu quarto orar. E no meio da oração, Deus me falava o que eu deveria fazer. Deus me falava.
E deixa eu falar uma coisa para você, você que não tem ouvido a voz de Deus, principalmente nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias, o Senhor quer falar com você. Deus tem, Deus tem se manifestado, Deus tem se revelado todos os dias, mas para aqueles que o buscam, para aqueles que têm prazer nas suas ordenanças, nos seus estatutos, daqueles que estão ali nos seus tabernáculos. Você vai passar uma vida desapercebido se você não obedecer os mandamentos de Deus. Você vai passar uma vida inteira tentando ouvir a voz de Deus e não vai ouvir porque só tem feito coisas erradas. Esses homens ouviam a voz de Deus porque eles tinham prazer, eles se reuniam, eles oravam, eles jejuavam, e eles ouviam aquilo que era necessário para que eles pudessem dar continuidade àquele projeto de Deus, que Deus já tinha ortogado, imputado a eles. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E se você é um daqueles que diz, eu nunca ouvi, cuidado, irmão. Cuidado, porque alguma coisa está errada. O inimigo está fechando os teus ouvidos. O mundo está falando mais alto do que Deus. A voz de Deus é gostosa, é maravilhosa. Você se arrepia, você sente ela tão próxima de você, que você é capaz de jurar que naquele momento ele está bem pertinho de você. E se você não tem ouvido essa voz, se você tem passado desapercebido, e que cada dia mais essa voz vai ficando mais distante, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus, ou então nunca mais você vai ouvir a voz do Senhor. Ainda há tempo. Eu tenho certeza que neste momento, você que me ouve, você que me escuta agora, nesse instante, o Espírito Santo está falando. Ainda há tempo. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas práticas que você vem fazendo, praticando. Se você ainda quer ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente nesta tarde. E que o Espírito Santo de Deus ainda possa te dar uma prova que Deus ainda continua falando com os homens. Mas isso, se você se permitir, Deus não força ninguém. Deus não força ninguém a fazer nada. Não, de jeito nenhum. O que Deus tinha de fazer, Ele já fez por você. Agora é a sua vez de chamar a atenção de Deus e fazer aquilo que o agrada. Se você quer ouvir a voz do Senhor. Fica na paz, em nome de Jesus.